Então, pessoal, como o ato contínuo aí da nossa audiência de instrução e julgamento, após o juiz mandar apregoar as partes e as partes ingressarem na sala de audiência, tomarem os seus devidos assentos, né? O juiz tentaram novamente uma conciliação entre as partes, ver se elas se resolvem sozinhas, sem a necessidade de produzir outras provas, sem a necessidade do juiz julgar o mérito da ação, extinguir o processo, até mesmo sem análise do mérito, fazendo uma apuração mais aprofundada a respeito do processo, né? Do que compõe o processo. Então, o juiz, né, uma vez obtida ali a conciliação, o processo é reduzido, o acordo é reduzido a termo, o processo é extinto. Se não é obtida a conciliação, como fase contínua da IJ, o juiz inicia a colheita da prova oral, né? E com relação à prova oral a ser produzida em audiência, diz o 361 do Código: as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente, tá? Então, a ordem de oitivas, ela ocorrerá de maneira preferencial, ou seja, pode haver uma mudança, desde que o juiz tenha ali de comum acordo com as partes, ele pode realizar a mudança da ordem das oitivas, tá? Mas para isso ele precisa ter a concordância das partes. Caso contrário, preferencialmente, a oitiva irá se realizar na forma do 361, tá? Então, inicia-se a colheita de provas, primeiro, ouvindo-se o perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escritos, tá? Então, o primeiro a ser ouvido na IJ é o perito. Tá? Se houver pedido de esclarecimento ao perito, aos assistentes técnicos, primeiro ouve-se o perito, tá? E depois os assistentes técnicos em segundo lugar, no segundo momento, antes das partes, antes das testemunhas, tá? Então iniciaria a colheita de provas ouvindo o perito, tá? Na forma do 477, ou seja, as perguntas elas são de esclarecimentos, não podem ser feitas as mesmas perguntas feitas na perícia, né, na oportunidade da apresentação de quesitos ao perito, tá? E os esclarecimentos, portanto, eles devem ocorrer da forma prevista no 477, parágrafo 3º e 4º. Os esclarecimentos, eles devem se referir àquelas respostas dadas pelo perito já nos esclarecimentos escritos ao laudo pericial, tá? Então, é apenas se referindo às respostas do perito, né, pedindo esclarecimento naquilo que ele respondeu, mas que deixou alguma dúvida, deixou alguma contradição, algo obscuro que precisa ser esclarecido, tá? Então não podem ser feitas as mesmas perguntas que já foram feitas ao perito na oportunidade da apresentação de quesitos, na oportunidade da elaboração do laudo pericial, tá? Então as perguntas elas têm que ter essa finalidade de esclarecer o laudo pericial, né? Que é para isso que o juiz determina na forma do 477 o comparecimento do perito e dos assistentes técnicos em audiência, tá? Mesmo que apenas um advogado, ou melhor, advogado de uma das partes tenha requerido esclarecimentos, uma vez o perito e os assistentes comparecendo, o juiz vai permitir também que o advogado da outra parte possa formular perguntas, assim como o Ministério Público também e o próprio juiz pode formular perguntas ao perito, a fim de esclarecer algum ponto ali do laudo pericial, né, ou dos esclarecimentos por escrito que ele já terá apresentado uma vez. E aí, remanescendo dúvidas, o juiz pode chamá-lo para um depoimento oral, para uma produção de prova oral, né? Uma vez então comparecendo o perito e o assistente para esse tipo de esclarecimento, quem sai perguntando primeiro? O advogado que requereu o esclarecimento do perito, tá? Então, primeiro pergunta o advogado que requereu, depois o juiz vai franquear a palavra ao advogado da outra parte, depois ao Ministério Público, se o Ministério Público participar e não for parte, né? Porque se ele for parte é ele que sai perguntando ou pergunta depois da parte contrária, né? Mas se ele atua lá como fiscal da ordem jurídica, como fiscal da lei, ele pergunta depois das partes, ok? O juiz pode perguntar tanto antes, quanto durante, quanto depois, como nós já vimos quando mencionávamos a produção da prova oral, né? Então, o juiz ele tem a possibilidade de fazer perguntas também antes ou depois.
Uma vez ouvido o perito, se vai ser ouvido o assistente técnico, depois do perito ouve-se o assistente técnico então, tá? Primeiro ouve-se o assistente, se for os dois requereram, né, foi requerida a oitiva dos dois assistentes, do autor e do réu. Primeiro vai ouvir o do autor, depois vai ouvir o do réu. Primeiro sai perguntando o advogado que requereu, né, o depoimento, e depois é franqueada a palavra para o advogado do adversário. Tá? Então, primeiro o assistente técnico do autor. Quem requereu foi a parte ré. Né? Então, o adversário sai perguntando. Assistente técnico do réu, quem requereu foi o autor. Então, uma vez tendo sido requerido por ele é que sai perguntando, tá? Então, primeiro sempre pergunta aquele que requereu a produção da prova, tá? Ele que sai perguntando, depois a palavra é franqueada ao outro, ok? Após ouvidos os peritos, né? Se for mais de um, e os assistentes técnicos, tá? Passa-se para a oitiva das partes. Isso é o que diz aqui então o próprio 361, ao mencionar que vai ser ouvido a prova nesta ordem na audiência, ordem preferencial, como nós vimos, ouvindo então autor e em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais, tá? Então nós vimos que autor e réu, eles são ouvidos na IJ quando houver pedido de depoimento pessoal, né, pessoal? E eles sendo então intimados, advertidos, comparecendo à IJ, primeiro vai ouvir o depoimento pessoal do autor, conforme diz aqui o inciso 2 do 361, tá? Depois passa-se a colheita do depoimento pessoal do réu, ok? Lembrando que os próprios advogados não perguntam para os seus clientes. Como o depoimento pessoal é uma prova que deve ser requerida só pela parte contrária, quem faz pergunta é o advogado da parte contrária, né? Aquele que requereu o depoimento. O advogado da própria parte não faz perguntas ao seu cliente, ok? E Ministério Público e juiz podem também formular perguntas após o advogado, no caso o juiz até antes, se ele quiser, né? Mas após o depoimento pessoal é mais comum o juiz e o Ministério Público formularem também alguma pergunta, né, a fim de esclarecer algum ponto ali nos depoimentos, através dos depoimentos, ok? O inciso 3 diz então que depois de ouvido perito e assistente técnico, e o inciso 2 diz que ouvindo o autor e réu em depoimento pessoal, o inciso 3 diz então que a prova a ser colhida será as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas, né? Então, passa-se a oitiva das testemunhas. Vejam, as testemunhas, elas são ouvidas por último. Depois das partes, se houver depoimento pessoal, sai ouvindo primeiro as partes. Se for ouvir perito em audiência, confesso que só até hoje, apenas uma única vez participei de uma audiência em que o juiz determinou o comparecimento do perito, né? Porque já tinha um pedido de esclarecimento por escrito e ele não esclareceu. Aí veio mais uma vez, o juiz abriu novamente vista para que o perito esclarecesse de maneira mais contundente, de maneira mais completa, né, aquele pedido de esclarecimento, e o perito mais uma vez deixou de responder, deixou de esclarecer, e aí o juiz marcou a audiência e chamou o perito para prestar o depoimento, tá? Então foi nesta oportunidade, ouviu o perito primeiro, depois ouviu as partes em depoimento pessoal, e depois é que passou para a oitiva das testemunhas, tá? Então, por último é que houve as testemunhas, a não ser que só tenha prova testemunhal, e aí não tendo depoimento pessoal, não tendo oitiva de perito, começa ouvindo elas, né? Mas se houver essa prova oral também a ser produzida pela oitiva das partes ou do perito, eles falam antes das testemunhas, eles prestam os seus depoimentos antes das testemunhas, ok? Então, ouve-se as testemunhas, primeiro, testemunha do autor, segundo, testemunha do réu, tá? Então, primeiro sempre vai ouvir as testemunhas do autor. Após ouvidas todas as testemunhas do autor, é que passa para a oitiva das testemunhas do réu, tá? Cada parte pode ouvir as suas testemunhas na ordem que preferir, tá? Então o juiz costuma até perguntar para nós advogados se vai ouvir naquela ordem que foi arrolada, né? Testemunha 1, testemunha 2, testemunha 3, ou se a parte tem alguma preferência para ouvir
né? Não pode sair ouvindo a testemunha 3, porque ela tem melhores conhecimentos dos fatos, e às vezes ela e mais uma testemunha podem fazer uma boa prova que poderia até dispensar a oitiva da terceira testemunha, que tem menos conhecimento dos fatos, que vai poder contribuir, né, de maneira reduzida aí para o esclarecimento dos fatos apurados em juízo, tá? Então, é possível a oitiva ocorrer na ordem de preferência da parte que a rolou, tá? Então o juiz ele vai indagar e a parte pode até inverter. Se não inverter, o juiz vai ouvir na ordem de que foram arroladas. Primeira testemunha rolada, segunda testemunha rolada, terceira testemunha rolada. E assim sucessivamente, se a causa for complexa, né, se tiver vários fatos e tiver várias testemunhas para provar cada um dos fatos, tá? Na oitiva das testemunhas, como nós vimos, quando estudamos prova testemunhal, o juiz ele deve tomar os cuidados, ele irá providenciar para que uma testemunha não ouça o depoimento das outras, tá? Então, ele coloca todo mundo dentro da sala de audiência, normalmente, todas as testemunhas. Ali ele adverte sobre o dever de dizer a verdade, sobre a pena de falso testemunho, né? Poder responder criminalmente por um testemunho falso. Então ele adverte todas as testemunhas juntos, pois eles pedem para que elas aguardem do lado de fora e vão chamando uma por uma de acordo com a ordem preferencial das partes, tá? Então, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, até todas elas serem ouvidas, e aí o juiz vai dispensando as testemunhas, tá? Normalmente ele não dispensa logo as testemunhas, ele aguarda para ver se vai haver alguma acariação, né? A necessidade de colocar uma testemunha frente a frente quando os depoimentos delas divergem, tá? Então o juiz ele, após feitas oitivas, entendendo que não há nenhuma contradição, nenhuma possibilidade de acariação, ele vai então podendo dispensar as testemunhas para que elas possam já ir embora, ok? Encerrada então a colheita da prova oral, eu volto no próximo vídeo para falar da fase subsequente, beleza?